no livro do profeta Isaías, capítulo 33, nós vamos ler o versículo 22. Se você puder, convido-lhe a colocar de pé para ler comigo Isaías 33, 22. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida atualizada. Não sei se consegue colocar aí, mas se não conseguir, consegue? NAA. E a palavra do Senhor vai nos dizer. Vamos juntos, é um versículo só, vamos juntos? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, acabamos de ler um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi um homem de Deus levantado nos dias do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Você vai encontrar essa informação do começo do livro. Esse homem foi levantado por Deus com um propósito, anunciar a vontade de Deus, mas ele sobretudo é reconhecido como um profeta messiânico. O profeta Isaías é o profeta que mais fala da vinda do Messias. É interessante saber, meus irmãos, que Israel foi levantada com esse propósito: ser a nação que iria anunciar a vontade de Deus, de purificar o ser humano, e não só ser a nação de Israel, mas que todos os povos pudessem vir a ser chamados filhos de Deus. Mas quando chegamos no capítulo 33, esse texto se insere em um bloco de texto que mostra que aquele povo estava sofrendo uma forte ameaça. Eles estavam sendo ameaçados por nações inimigas que estavam vindo para destruir o povo de Deus, para levar o povo de Deus cativo. Jerusalém encontrava-se sitiada, politicamente frágil, espiritualmente dividida, e humanamente, aos olhos daquele povo, eles estavam sem saída. É interessante que o capítulo começa com o anúncio do juízo de Deus contra a nação opressora. O capítulo 33, no início, Deus vai trazer: ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Deus está falando justamente contra aquela nação que viria para destruir a nação de Israel, que pensava que conseguiria destruir a nação de Israel. Meus irmãos, em meio a tudo isso, nós chegamos nesse texto, e é interessante que antes do profeta dizer o que nós lemos, no versículo 5 e 6 ele diz: ó Senhor, o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Veja, o profeta sabia que a segurança que o povo tanto almejava só viria da parte de Deus. Em meio aos problemas sociais que eles viviam, em meio à falta de esperança, em meio aos inimigos que se levantaram ameaçando destruir o povo de Deus, o profeta ele anuncia mais uma vez para que aquele povo lembrasse que Deus ele continuava sendo Deus. Quando ele diz: o Senhor é sublime e habita nas alturas, ele está falando da transcendência de Deus, um Deus que transcende todas as coisas, que está acima de todas as coisas. Mas quando ele vai falar encheu Sião de retidão, ele também está dizendo: esse mesmo Deus que governa sobre todas as coisas, ele também está presente com o seu povo. Aquele povo precisava meditar nisso, que no tempo certo Deus viria com resposta. Meus irmãos, muitas vezes passamos por aflições, muitas vezes estamos em meio a problemas, muitas vezes parece que nos falta a esperança, e é momentos como esses que nós temos que olhar para a história do povo de Deus, refletir na palavra do Senhor e depositar a nossa confiança no Senhor. Porque do mesmo modo que o profeta disse para aquele povo: no tempo certo haverá estabilidade, no tempo certo Deus também intervirá na minha e na sua vida, para mostrar a todos que Ele continua sendo Deus. Amém, igreja? Amém. O texto vai nos mostrar que o real tesouro é o temor ao Senhor.
O versículo 6 do capítulo 33 de Isaías diz: o temor do Senhor será o seu tesouro. E veja, quando a Bíblia fala de temor ao Senhor, não é a ideia de Deus é um velho ranzinza que está sentado no seu trono, desejando condenar, desejando castigar as pessoas. O temor ao Senhor é saber que esse Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, e também é um Deus imanente, que habita com o seu povo, Ele nos sonda e nos conhece. Nós não temos que ser povo de Deus apenas nessas quatro paredes, meus irmãos. Nós precisamos ser povo de Deus por onde passarmos. Ter o temor ao Senhor é saber que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que onde quer que nós estarmos, venhamos a estar, Deus estará conosco. E se nós somos seu povo, nós temos a missão de proclamar as suas verdades através de uma vida de obediência, porque a Bíblia é clara: uma vida de obediência receberá as bênçãos do Senhor, uma vida de desobediência arcará com as consequências de não viver a vontade do Senhor. E nesse capítulo 33, onde Isaías começa dizendo que Deus não fecha os seus olhos contra os inimigos do seu povo, que Deus continua cuidando do seu povo, que Deus no tempo certo intervirá na vida do seu povo, nós chegamos então no versículo 22. O texto que nós lemos, o clímax desse texto. Esse capítulo 33 vai trazer aí essa grande mensagem para todos nós. O texto aqui apresenta uma estrutura onde fala o Senhor é 3 vezes. E é interessante você saber que toda vez que a Bíblia repete 3 vezes, sobretudo no Antigo Testamento, alguma expressão, isso quer mostrar um sinal de perfeição. Quando no início de Isaías a palavra vai dizer que Deus é santo, 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 está demonstrando que Deus é perfeitamente santo. E agora nesse versículo 22, Isaías vai falar sobre o Senhor. Eu creio que na sua Bíblia o Senhor está escrito com letras maiúsculas. E toda vez que você lê no Antigo Testamento o Senhor com letras maiúsculas, traduzindo, se fôssemos voltar para a língua original, hebraico, ele está anunciando o nome de Deus que Deus falou para Moisés: o grande eu sou. Ele está dizendo aqui: o grande eu sou é o nosso juiz, o grande eu sou é o nosso legislador, o grande eu sou é o nosso rei. Isaías acreditava na proteção divina. Isaías acreditava na segurança que vem de Deus. Em meio a tantos problemas, ele está anunciando ao povo de Deus: continue acreditando na segurança do grande eu sou. E ele vai destrinchar o porquê precisamos confiar em Deus como aquele que nos traz segurança em meio aos problemas da sociedade, em meio às dificuldades que eu e você podemos viver. Ele começa dizendo: a segurança no Deus que é juiz, porque o Senhor é o nosso juiz. Primeiro motivo que aquele povo precisava acreditar que a segurança vem de Deus é porque Deus, ele é juiz. Deus, ele está acima de tudo. Israel estava passando por um momento de injustiça, mas o Senhor, ele lembra através do profeta Isaías que Deus, ele é juiz. Veja, aquele povo durante um bom tempo eles foram governados por juízes. Inclusive tem um livro da Bíblia cujo nome é Juízes. Entre a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué e até a vinda de Saul, o primeiro rei da nação de Israel, passaram-se 300 anos. E durante esses 300 anos, o povo de Deus, ele foi governado por juízes humanos. E embora alguns juízes tenham feito aquele povo sofrer, outros juízes foram lembrados de forma positiva. O que o profeta está querendo lembrar aquele povo é: se homens e mulheres que governaram vocês como juízes fizeram boas coisas, imagine o que eu não posso fazer. Quando o profeta Isaías diz Deus é o nosso juiz, com certeza aquele povo se recordou da história dos grandes juízes da nação de Israel. Nós poderíamos dizer o feito de muitos deles, mas destacarei pelo menos 3. O que dizer de Débora? Aquela mulher improvável, uma mulher que se levantou para governar, para liderar o povo de Deus em um momento de covardia de um juiz. Débora foi levantada ali
sua sabedoria, a sua coragem, ouvindo a voz de Deus, teve uma liderança firme, aliada à dependência do Senhor, mostrando que o Senhor governa soberanamente e Ele usa quem Ele quer para a obra que Ele quer, da forma como Ele quer, para mostrar que Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. O que dizer, meus irmãos, de Gideão? Aquele homem que foi levantado em meio à opressão e Midianita. Inicialmente, Gideão parecia não ter muita fé. A fé de Gideão, ela parecia ser insegura, vacilante, o que se evidencia em meio a tantos pedidos de sinais que Gideão faz a Deus, para saber se realmente Deus estava com ele. Mas em meio a tudo isso, ele teve a disposição de obedecer ao chamado divino. Gideão foi levantado mesmo em meio à sua fragilidade, mas ele foi objeto de Deus para destruir a idolatria em meio ao povo de Deus. E a condução da vida de Gideão evidenciou a graça do Senhor, mesmo quando a nossa fé é vacilante e insegura. O que dizer de Sansão, meus irmãos? Aquele que foi levantado, separado desde criança, mas quando sucumbe ali aos desejos da carne, se envolvendo com uma mulher que não deveria se envolver, diz ali o seu segredo para ela, ele perde suas forças, a sua comunhão com Deus foi maculada, aquele homem passou a ser motivo de zombaria dos seus inimigos, e em meio a toda a destruição que Sansão estava passando, Deus foi misericordioso, levantou mais uma vez aquele homem com força e destruiu seus inimigos para mostrar que Ele é Deus. Isaías, ao anunciar que o Senhor é juiz, traz à memória do povo de Deus os grandes feitos que Ele havia feito através de pessoas imperfeitas como eu e como você. E se Ele fez isso através de pessoas imperfeitas, o que Ele não pode fazer mediante o seu poder, mediante a sua perfeição? Nós precisamos acreditar, meus irmãos, Deus continua sendo Deus. Ele continua defendendo os injustiçados. Ele continua intervindo na história. Ele continua realizando a sua justiça concreta na vida daqueles que creem, que esperam que no momento certo o justo juiz virá com a resposta esperada. Amém, igreja? Glória a Deus. O texto continua e agora vai nos mostrar um outro motivo para confiarmos a nossa segurança em Deus. Porque o grande eu sou, Ele é o nosso legislador. Veja, Deus, para ser juiz, Ele precisava ter uma lei. Todo juiz, ele julga através de uma lei, para que as pessoas não usem a desculpa de dizer que não sabia o que era o certo e o que era errado. E quando Isaías diz, o grande eu sou, o Senhor é o nosso legislador, é interessante saber que naquele momento o povo de Deus estava sofrendo também com leis injustas. Se você for ler Isaías 10, versículo 1 e 2, o texto vai dizer: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Esse era o contexto que o povo de Deus estava vivendo. Estavam vivendo a falta de juízes justos e estavam sendo governados por leis injustas. Qualquer semelhança com a nossa atualidade pode não ser mera coincidência. O ser humano muitas vezes se levanta com o desejo não de promover o bem comum, cuidar dos necessitados, porque o ser humano sem Deus no coração só deseja o seu próprio bem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas se você conhece a palavra do Senhor, você sabe que desde o início Deus trouxe uma lei para ser seguida. Lá em Êxodo capítulo 20, Deus vai trazer os 10 mandamentos para mostrar a sua vontade ao seu povo. Depois Deus vai revelar muitas leis também cerimoniais, leis morais, leis para a saúde do seu povo. Deus, como legislador, Ele ordena a vida ao seu povo. E meus irmãos, Ele não é diferente dos nossos dias, porque em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. A lei de Deus continua viva, meus irmãos. A lei de Deus é a sua palavra. Louvado seja Deus, porque nós não somos guiados apenas pelo pensamento humano. Imagine se nós fôssemos ser guiados por cada um que se levantasse nos nossos dias e dissesse: eu tenho uma revelação de Deus, eu tenho uma nova profecia, eis que eu te digo, e outras coisas mais. Não, meus irmãos. A palavra do Senhor está completa. São os 66 livros da Bíblia que revelam quem nós somos, quem Deus é, para que Deus nos fez, o que nós fizemos para estar distante de Deus e como Deus intervém na vida humana, mandando seu Filho para nos reconciliar com Ele, para que nós não fôssemos reféns dos nossos pecados, para termos vida e abundância aqui na terra. Se perseverarmos até o fim, um dia termos vida eterna em novo céu e nova terra. Deus, Ele é o nosso legislador. Jesus, em João 14:21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A maior evidência que alguém tem o Espírito Santo em si, a maior evidência que alguém ama a Deus de verdade, é o seu temor, amor e a vivência de acordo com a palavra. Porque nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos viver a palavra do Senhor. Nós, pelas nossas próprias forças, somos inimigos da lei divina. As Efésios 1:13 vai dizer que se você ouviu o Evangelho, se arrependeu, foi selado pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo é que nos faz acreditar nessa lei, depositar a nossa segurança nessa lei, viver essa lei, porque cremos que a palavra do Senhor tem o melhor para nós, e não só viver a lei, mas professar a todos aqueles que ainda não confessam Jesus como Salvador, o Evangelho das boas novas de Cristo, que é salvação para os que creem, mas também é condenação para os que não creem. Isaías estava dizendo para aquele povo: o grande eu sou é o nosso juiz, o grande eu sou é o nosso legislador, e como legislador ele revelou uma lei para o seu povo seguir. Mas a grande pergunta para nós nos nossos dias é: se de fato queremos ter essa segurança em Deus, como anda a nossa comunhão com a palavra de Deus? Você tem lido a palavra, meu irmão, minha irmã? Você tem temor a esta palavra? Não é apenas deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 como um amuleto. A Bíblia aberta, mas sem ser lida com fé, ela não tem poder. Mas ao ler a palavra do Senhor com fé, ela tem poder para te transformar, ela tem poder para renovar as tuas forças, te dar esperança e te ajudar a continuar nessa caminhada. Como tem sido a sua relação com a palavra do Senhor? Isaías estava anunciando para aquele povo aflito, aquele povo desesperançoso, aquele povo que via os seus inimigos chegarem para lhe destruir, levarem cativo para a Babilônia. Isaías estava anunciando: Deus no momento certo iria intervir, porque Ele é juiz, porque Ele é legislador. Mas Isaías também vai dizer que Ele é o nosso rei. O terceiro motivo pelo qual nós precisamos confiar a segurança que vem em Deus é que o grande eu sou, Ele é o nosso rei. Veja, o inimigo do povo de Israel naquele momento parecia ser invencível. Os reis humanos de Judá, a nação de Israel, haviam falhado em liderar o povo de Deus. Eles não estavam guiando o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam perdidos. Não havia um líder que se levantasse para promover o bem comum. Os líderes que estavam se levantando estavam pensando apenas em si, não vivendo a vontade de Deus. E a nação de Israel, remanescente fiel, aqueles que mesmo em meio aos problemas seguiam confiando no Senhor, não viam uma liderança capaz de tirar o povo de Deus daquela situação.
Deus levanta o profeta Isaías para lembrar: o Senhor é rei. Isaías faz refletir aquele povo que Deus nunca desejou dar reis humanos à nação de Israel. É tão verdade isso que em 1 Samuel 8, versículos 6 e 7, quando Samuel diz ao Senhor que a nação de Israel estava pedindo um rei, porque todas as outras nações haviam também um rei, e Samuel diz que ficou triste, porque o desejo de Deus não era dar um rei humano, porque veja, todo ser humano, sem ter ninguém para prestar contas, com todo o poder, como era o rei naquele momento, está a grandes passos de cair e fazer o que não agrada ao Senhor. Mas mesmo Deus sabendo que se desse reis àquela nação não ia dar muito certo, Deus concedeu o desejo daquele povo. Veja como Deus, Ele é um Deus que sonda os nossos corações, e mesmo às vezes quando pedimos coisas que não agradam ao Senhor, Ele nos ensina através dos nossos pedidos. Aquele povo estava sofrendo pela falta de um rei, mas Deus, Ele sempre lembrou que apesar das falhas dos reis humanos, Ele continuava sendo um rei soberano. O salmista fala isso muitas vezes. Salmo 93, verso 1 e 2 diz: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o seu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Salmo 103, 19 diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. A segurança de Judá, meus irmãos, a segurança do povo de Deus, nunca esteve em governantes humanos. Nós, daqui a pouco, estaremos escolhendo os nossos governantes, mas lembrem-se disso. Claro, nós temos que escolher aqueles que mais se alinham com nossos pensamentos, sobretudo com o Evangelho, mas a nossa segurança nunca estará tão somente em governantes humanos. O homem é falho, o homem é limitado, o homem não consegue nos sondar e nos conhecer como Deus nos sonda e nos conhece. A paz que Israel tanto almejava só poderia vir da intervenção diretamente do trono da graça. A paz que o ser humano tanto almeja só pode vir através da intervenção do trono da graça. A paz que você tanto almeja na sua casa só pode vir através da intervenção de Deus na sua casa. A nossa segurança, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Amém. O versículo vai encerrar dizendo que esse que é o grande eu sou, que é o nosso juiz, que é o nosso legislador e que é o nosso rei, Ele nos salvará. É interessante que, se fôssemos traduzir esse termo aqui, salvará, para o original do hebraico que foi escrito no Antigo Testamento, o termo aqui vai ser bem parecido com o termo que é escrito no nome de Jesus. Ele nos salvará aqui estava remetendo a algo que o profeta Isaías anunciou em várias partes do seu livro: a vinda do Messias. Reconhecer que o Senhor é juiz, reconhecer que o Senhor é legislador, reconhecer que o Senhor é rei, leva a uma conclusão lógica: apenas Ele pode nos salvar. Apenas o Senhor pode, em meio a um contexto de abalo social, de crise moral, de silêncio religioso e fraqueza da liderança do povo de Deus, só o Senhor pode vir trazer para nós a paz que juízes não conseguem nos dar, sejam juízes bons, sejam juízes maus. A salvação não está nas leis humanas, sejam nas boas leis, sejam nas leis mais. Muito menos a salvação está nos governantes, sejam nos bons governantes, sejam nos maus governantes. O verbo aqui está nos mostrando que a salvação vem de Deus. O Senhor haveria de libertar aquele povo da tribulação. O Senhor haveria de calar a boca do inimigo da nação de Israel. O Senhor haveria de dar vitórias que ele tantos almejavam. O Senhor haveria de demonstrar que ele continuava governando, mesmo quando tudo dizia que não. O Senhor continua fazendo isso na minha e na sua vida.
Amém. O Senhor continua libertando cativos. Se você tem parentes que precisam de libertação, deposite a sua segurança no Senhor. Se você tem passado por dificuldades e a lei humana parece que não tem resposta para o seu problema, deposite a sua segurança no Senhor. Se você tem almejado a justiça e parece que a justiça está de olhos fechados, acredite na justiça divina que nos deu a lei perfeita, que nunca mudou e nunca mudará. Essa lei se encontra na palavra, princípios eternos capazes de mudar a vida de todo e qualquer pecador, mas isso só é possível porque o Senhor nos salvou. Amém. Naquele momento ali, a nação de Israel ainda aguardava a vinda do Messias, mas nós vivemos na outra parte da história. Ele já veio e pagou o preço do meu e do seu pecado. Ele já veio e nos mostrou a justiça de Deus, porque na cruz do Calvário Ele pagou o preço daquilo que nós merecíamos viver. Ele já veio e se fez o Verbo encarnado, não apenas uma lei que demonstrava atitudes exteriores, mas Jesus veio para dizer que Deus está bem mais preocupado com o seu interior. Como anda o seu coração? Quem é você na sua intimidade? Quem é você nos lugares onde só Deus e você sabe como você é? O Senhor Jesus veio para nos mostrar que inimigo nenhum do ser humano é capaz de nos tirar da presença de Deus, se através da fé nele, de fato tenhamos arrependimento dos nossos pecados e caminhemos de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Meus irmãos, quando lemos esse texto, nos lembramos que a vontade de Deus é que nós venhamos a nos submeter às leis humanas. Não é sobre isso. Deus levanta homens e mulheres para governar. Romanos 13:1 nos lembra sobre isso. Mas a palavra também nos lembra, assim como Pedro falou, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:39, porque acima de todas as coisas nós precisamos lembrar que esse justo juiz, justo legislador e justo rei mandou o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados, porque em Filipenses 2, do 9 ao 11 vai dizer: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Eu, como bom batista que sou, batista com convicção, ao terminar essa pregação, terminar esse estudo, me lembrei de um louvor do cantor cristão. Convido a igreja a se colocar de pé para me ajudar nesse louvor. Cântico 375 do cantor cristão, que vai falar sobre a nossa segurança, a segurança que vem do Senhor, e que nós possamos realmente, meus irmãos, meditar no texto que nós lemos, nesse louvor que iremos cantar, que vai mostrar que de fato nós só podemos viver feliz se nós formos de Jesus. Amém? Vamos nos ajude o pastor Tomás nesse louvor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus que veio de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, Ele
Se o Senhor já lhe salvou, dê glória a esse Senhor. Agora, se você chegou essa noite aqui, desesperançoso, sem saber como resolver os problemas da sua vida, saiba que existe um problema comum em todo ser humano. Esse problema se chama pecado. O pecado fecha nossos olhos e não faz com que entendamos o agir de Deus na humanidade. Mas há uma boa nova para você. O Filho de Deus veio a esse mundo não só para salvar o povo judeu da ameaça dos seus inimigos, mas para salvar a todos os que se arrependem e confessam o nome de Jesus. Há alguém nessa noite que deseja se entregar a esse grande amor, dizendo sim ao chamado de Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos. Eu sei que as lutas são grandes e muitas vezes as lutas parecem nos afastar do amor de Deus. Mas se existe alguém nessa noite que veio aqui e ainda não confessou a Cristo, não foi por acaso. O Senhor quer trazer a você uma segurança que você não vai encontrar em lugar nenhum. O Senhor quer ser o seu juiz, o seu legislador, o seu rei. O Senhor quer te salvar. Alguém? Mesmo se você desejar confessar a Cristo, mas não nesse momento, por algum motivo, nada impede de você procurar a liderança da igreja e dizer sim ao Senhor. Mas lembre-se, o dia é hoje. Nós não sabemos o que acontecerá conosco ao sair dessas quatro paredes. Nós não sabemos o dia do amanhã. E se o Espírito Santo falou ao teu coração, não feche o seu coração da maior e maior alegria, que é ser chamado Filho de Deus. Mas eu gostaria também de orar por você, que faz parte dessa igreja, e tem batalhado juntamente com essa igreja, que vislumbra um novo tempo para essa igreja, que está batalhando também coisas na sua família, e almeja um novo tempo para a sua família. Oremos aquele que é o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei, aquele que já nos salvou. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz e fala conosco em todo momento. Te agradecemos, ó Pai, porque a nossa segurança não está em homens, a nossa segurança não depende das circunstâncias da sociedade, a nossa segurança está em Ti, que sempre continuará sendo justo juiz. A nossa confiança está na Tua palavra, essa lei perfeita e eficaz que não muda, nunca mudou e nem mudará. A nossa confiança está no Senhor, que é o nosso Rei, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, aquele que tanto nos amou, que nos enviou o seu Filho amado para pagar o preço dos nossos pecados, ó Pai. Senhor, a Tua igreja está aqui presente, que o Senhor continue a cuidar deste povo, que o Senhor dê sabedoria ao pastor Samuel autoridade para continuar guiando esse rebanho, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada irmão que aqui está. Eu não sei das suas aflições, eu não sei dos seus problemas, mas eu creio que assim como o Senhor vive e reina, o Senhor continua a agir na vida do teu povo, Senhor. Traz as respostas das nossas orações, não no nosso tempo, Senhor, mas no teu bom